Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um Tempo de Estudos Podcast da Academia Campinense Maçônica de Letras. Eu sou Rubens Pantano Filho, diretor cultural da nossa instituição. Agradeço ao grupo Devec Passione por patrocinar este nosso programa. Hoje, como estamos fazendo frequentemente, faremos uma homenagem à loja Colunas da Serra do Mursa, número 4358, do Oriente de Várzea Paulista. É uma loja que foi fundada em 2014, portanto tem seus 11 anos e é federada ao Grande Oriente do Brasil. Ao lado esquerdo da tela, vocês observam a logomarca, o brasão dessa loja. Esse brasão foi idealizado por alguns irmãos e ele, basicamente, a ideia dele é a junção do brasão da cidade de Várzea Paulista, que está acima, mas então uma imagem da chamada Serra do Mursa. A Serra do Mursa é um complexo da Serra do Cristal, chamada Serra do Cristal, um complexo assim, de preservação ambiental muito bonito e importante, que está na cidade. E tem uma elevação, inclusive, que carinhosamente é chamada de Serra do Elefante Deitado. Bem, no logo, no brasão, nós temos a serra representada por aqueles triângulos verdes ao fundo, representada de forma simbólica. Observe que os irmãos tiveram o cuidado de representar a elevação central como um triângulo, lembra o nosso delta luminoso, que é o símbolo, então, também da divindade, e normalmente em loja ele aparece associado ao olho que tudo vê, que representa, então, a presença do grande arquiteto do universo. Depois, à frente do brasão, nós temos duas colunas. Essas duas colunas, claro que representam simbolicamente as nossas colunas J e B, B representando força e J a beleza, que corresponde então simbolicamente às colunas da entrada do Templo de Salomão. Só que os irmãos tiveram a ideia de desenhar as colunas como se fossem feitas de pequenos tijolos, representando então algo que foi muito importante, principalmente em meados do século passado, quando as olarias tinham uma importância muito grande na economia do município. Então observe que as colunas representam as nossas colunas dos templos maçônicos, mas parecem também chaminés de olarias. Temos o pavimento mosaico na região central, são quadrados pretos e brancos, que representam, de certa forma, toda a complexidade da natureza humana, do ser humano, e também a busca pela harmonia, pela junção dos opostos, evidentemente, respeitando a individualidade de cada ser, a individualidade de cada maçom. Além do pavimento mosaico, ou sobre ele, notem que tem uma estrada de ferro. Por que motivo? Porque no século XIX, quando a estrada começou a ser construída, final do século XIX, início do século XX, ligando Santos a Jundiaí, muitas das cidades se desenvolveram no entorno da ferrovia, entre as quais Várzea Paulista. Daí, então, tiveram cuidado de colocar a estrada de ferro, porque praticamente dela é que nós temos a origem desse município. Na representação da Serra do Mursa, que são aqueles triângulos verdes ao fundo, tem também o esquadro e o compasso, O esquadro representando, então, a retidão, a moralidade, representando os caminhos retos ou éticos, que devem ser escolhidos pelo maçom. E o compasso representando, então, o traçado, a busca da perfeição e também a questão da limitação das ações humanas. Na verdade, o compasso traça circunferências, traça círculos, estabelece limites. Depois nós temos ao fundo uma olaria, como disse a vocês, principalmente em meados do século passado,
Várzea Paulista tinha mais ou menos umas 60 olarias que suprimiam toda a necessidade, toda a demanda da região de Jundiaí e da região de Campinas. Ao que consta, também foi em meados do século XIX que um dos seus primeiros habitantes, Isaac de Souza Galvão, se instalou no local e lá então ele estabeleceu a primeira olaria, né? Então a olaria está simbolizando aí um passado importante do ponto de vista econômico para a cidade. E tem também uma orquídea, né? Por que motivo? A orquídea representa a beleza, a delicadeza da vida, né? E hoje, Várzea Paulista, segundo consta, é a cidade que mais exporta orquídeas para outros países. E nesta cidade também está localizado o maior orquidário da América Latina. Depois nós temos o sol. O sol, nas diferentes culturas, em vários contextos, sempre esteve relacionado com energia, com vitalidade, a luz, a verdade, o conhecimento, né? E no nosso caso específico, principalmente nas iniciações, é quando o neófito recebe a luz, simbolizando então a revelação, a compreensão dos mistérios da ordem maçônica. Depois temos também as oliveiras, são ramos colocados lateralmente, né? Representando, são símbolos da paz, da perseverança, da longevidade, né? O Monte das Oliveiras, obviamente, tem um significado também importante para a gente. E das oliveiras, do produto delas, né, é que se extrai o azeite, né, que também tem um significado profundo em várias organizações, particularmente na maçonaria. Tem a representação o uso, né, do azeite para a purificação física e espiritual e a busca da perfeição. Esse é o brasão da loja Colunas da Serra do Mursa, do Oriente de Várzea Paulista, com as indicações de todos esses dessa simbologia, me foi fornecida pelo querido irmão Getúlio Canuto Vieira, que inclusive é membro também na nossa academia e irmão dessa querida loja da região. Então, meus parabéns a todos os habitantes dessa cidade, né, aqui da nossa região de Jundiaí, a cidade de Várzea Paulista, e particularmente aos irmãos da loja Colunas da Serra do Mursa. Agradeço também ao grupo Devec Passione por patrocinar o nosso programa e me despeço de vocês até o próximo Tempo de Estudo.